Mas este pão é o pão que dá vida. Ele dá vida para você viver, trabalhar, para você se alegrar, para você ter vida em si mesmo e te dar a vida eterna. Quem não participar do meu corpo, ou seja, quem não participar da ceia, não tem vida nem em si mesmo, ou seja, é cabisbaixo, anêmico espiritualmente e fraco fisicamente. O Senhor nos mostra Jesus Cristo, depois de cear, tomando o cálice, apresentando ao Pai, dando graças e distribuindo aos seus discípulos e dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança no meu nome. Tomai e bebei para o perdão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Ou seja, toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós recordamos a paixão, o sofrimento de Cristo, mas o mistério da fé nos leva a crer profeticamente e profundamente que o Senhor Jesus está vivo, porque nós estamos recebendo o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. Amados e queridos irmãos, nessa palavra nós observamos Jesus falando: este é o sangue da nova e eterna aliança no meu nome. Você sabe o que significa aliança? Aliança significa compromisso, aliança significa pacto, aliança significa responsabilidade, aliança significa atrelar-se e jamais separar-se. Nós observamos hoje, sem criticar nenhum tipo de denominação, mas alertando aos pregadores do Evangelho, que na Santa Ceia do Senhor, a cada vez celebrada numa igreja, o homem renova a sua aliança com Deus. E quando nós renovamos uma aliança, nós temos que no mínimo manter a nossa palavra e o nosso compromisso para que o nosso caráter seja verdadeiramente perpetuado com Deus. Portanto, a Santa Ceia do Senhor deverá ser servida a crentes batizados, pessoas que vivem em comunhão com o Senhor e com os seus irmãos, e pessoas que têm a vida conjugal em ordem, segundo a lei e a bênção apostólica. Os jovens precisam ter consciência disto. O apóstolo São Paulo escreve a primeira carta à igreja de Coríntios, uma igreja que tinha a marca da dissensão, uma igreja que vivia se dividindo, porque naquele tempo eles faziam os jantares, as ceias, e muitas vezes aqueles mais favorecidos, que tinham melhores condições financeiras e conduções para carregarem seus familiares, eles chegavam mais cedo, e na frente eles comiam a melhor parte da comida. E os pobres, os menos providos financeiramente, possivelmente vinham andando de longe, chegavam e acabavam comendo a sobra. O apóstolo São Paulo chega, através da sua primeira carta, e escreve esclarecendo a igreja de Coríntios. Ele diz assim: olha, quando vocês se reúnem não é para melhor, senão para pior, ou seja, para que aconteça injustiça, para que aconteça dissensão entre vocês. Eu sei que há entre vocês pecados e pecados muito graves. Eu sei que há pecados de morte entre vocês, ou seja, pecados aonde há traições. Mas eu recebi do Senhor, diz Paulo, que naquela última Santa Ceia, ou melhor, na última Páscoa e na primeira Santa Ceia, Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e apresentou e deu aos seus discípulos, dizendo, falando que era o seu corpo. Semelhantemente, o vinho, ele fez e deu, depois de apresentado, dado graça ao Pai, ele deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei todos vós, que este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Paulo disse então, a partir de agora, vocês vão reunir mais para um jantar, para uma festa. Vocês terão que esperar pelos outros. E tem mais. O Senhor esclarece, diz Paulo, que quem tomar em pecado, tomará para a sua própria condenação. Agora, aquele que tomar na consciência da sua salvação, cumprindo
os mandamentos do Senhor, respeitando o seu semelhante como o seu próximo, edificando o seu templo, o seu corpo com o templo do Espírito Santo. Esses que recebem dessa forma têm a consciência e o discernimento que está recebendo o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, nós entendemos que no Êxodo nos dá o ponto de partida para entendermos que Deus, além de resgatar o homem do jugo pesado do trabalho discriminado, ainda livra e liberta o homem do jugo de Satanás, do pecado. Porque Cristo, Ele selou. E não existe ninguém que se torne herdeiro de nada se o proprietário, o dono, não vinha morrer fazendo o primeiro testamento. E o Senhor Jesus Cristo assinou esse testamento na última Páscoa e na primeira Santa Ceia. Selou o testamento da nova e eterna aliança, nos prometendo e nos garantindo esta vida eterna. Portanto, o nosso convite é que você que está dentro de uma igreja, coloque a sua vida em ordem espiritual se não estiver ainda com Deus, respeitando as leis do matrimônio, as leis da fraternidade, a convivência com o seu pastor, com os seus dirigentes, sendo batizado nas águas e fugindo do pecado, se humilhando, orando e se apresentando ao Senhor. O nosso conselho é que você participe constantemente da Santa Ceia, a cada dia que o seu pastor programar, para que você possa participar do corpo e do sangue de Cristo, para que naquele grande dia em que o Senhor Jesus Cristo nos tirar das condições da vivência das leis da natureza e nos levar-nos para a glória, como está em 1 Coríntios capítulo 15, 52, e no momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados num corpo incorruptível, ou seja, num corpo separado das leis da natureza. Mas para isso, é preciso que nós vivamos esta palavra em que nós acabamos de mencionar, esse sermão que acabamos de pregoar, para que nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus.